Chegamos aos 90 minutos finais da grande decisão da Copa Verde. Nessa quarta-feira, às 21 horas, no Serra Dourada, tem Goiás e Paysandu. Um confronto que reedita a grande decisão de 2023 do Regional, onde o Goiás levou a melhor. Um confronto, mais uma vez, entre goianos e paraenses na grande decisão do Regional, que tem mais uma vez um Paysandu que é o grande campeão, que é o maior campeão da competição, inclusive o atual campeão da competição. Quem tende a levar a melhor nessa grande decisão do Regional de 2025? Confronto de ida aconteceu no Mangueirão e apesar de uma atuação melhor do Paysandu, terminou zerado. Vou trazer um pouco do que eu espero para esse jogo da volta, as prováveis escalações. Já estou aqui com os campinhos das duas equipes para a gente preencher. Como as duas equipes podem ter destaques para esse jogo, tanto o Goiás como o Paysandu têm retornos importantes em relação ao que tiveram no jogo de final de semana. Um Goiás que foi derrotado para o América no Independência, um Paysandu que conheceu o seu primeiro ponto na Série B diante do Operário. Trazer um pouco da minha expectativa, fique à vontade para trazer a sua também. Deixa o seu placar, o que você está esperando para esse jogo nos comentários, deixa o like para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos aqui. Tem muita Série B já disponível aqui em formato de vídeo, em formato de os favoritos da rodada, pós-jogo também, pós-rodada. E depois desse confronto da final da Copa Verde, vai rolar um pós, tá? Então fica aqui, acompanha o canal, ativa o sino de notificações, além de se inscrever. Mas bora lá, primeiro trabalhando o fator de momento das duas equipes. Acho que as duas equipes elas chegam minimamente em baixa. Um Paysandu talvez um pouco mais em baixa do que o Goiás. Sim, se tem um Goiás que estreou bem durante a Série B, com o início de trabalho do Wagner Mancini contra o Amazonas, depois teve ali algum grau de oscilação, teve a primeira partida da final do Regional onde o Goiás não foi bem, tanto é que eu trouxe um pós-jogo para a primeira partida da final, inclusive vai estar em algum local aqui da tela, um card se você quiser acompanhar, e foi um resultado muito comemorado pelos jogadores do Goiás, o 0-0 lá no Mangueirão, por conta da atuação melhor do Paysandu que não foi traduzida em gols. E aí depois desse jogo, é um Goiás que termina não conseguindo mais uma vez vencer o clássico diante do Vila Nova, apesar de ter em duas oportunidades ficado à frente do placar, e que vem de uma derrota para a equipe do América, né? Conseguiu uma vitória contra o Operário, né, entre esse período, mas vem de uma derrota contra o América, uma derrota em que foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais. É bem verdade que o Goiás conta com alguns retornos, entre eles o Lovato para a lateral esquerda, tem a figura do Diego Caito na lateral direita que vem crescendo, que vem evoluindo, é um dos jogadores que surge da base. Não pode contar com o nome do Anselmo Ramon, que é uma das novidades e não foi inscrito para a grande decisão da Copa Verde, para a Copa Verde em si, mas é um Goiás que chega um pouco em baixa, né, avaliando o nível de desempenho da equipe do Wagner Mancini nos últimos jogos e principalmente quando a gente avalia o primeiro jogo da final do Regional. Do outro lado, se tem um Paysandu que viveu um boom de um grande início de trabalho do Luizinho, que teve ali uma sequência de 11 a 12 jogos de invencibilidade, só que veio o início da Série B e o início indigesto, uma derrota para o Atlético Paranaense, apesar de ter atuado um pouco melhor do que a equipe paranaense no Mangueirão. Teve em 4 jogos disputados apenas um ponto conquistado, que foi justamente na última rodada, onde o Paysandu não teve o elenco inteiro disponível, preservou algumas peças, entre elas o principal personagem do grupo, que é o Rossi. Mas acredito que foi uma experiência boa para o Luizinho, o jogo que aconteceu contra o Operário, para ele ver outras possibilidades. Eu entendi que o Heverson conseguiu desempenhar algo pelo corredor esquerdo, algo positivo pelo corredor esquerdo. Tiveram outros nomes que conseguiram também desempenhar minimamente bem. Acho que principalmente o fator do corredor esquerdo ter apresentado algum grau de agressividade, eu acho que pode ser um ponto utilizado pelo Paysandu nesse jogo da volta. Aqui a gente tem um pouco da trajetória das duas equipes na competição. Um Goiás que teve o Rio Branco nas oitavas de final,
depois teve União Rondonópolis nas quartas de final e o Brasiliense na semifinal, Brasiliense que eliminou o Vila. E do outro lado se tem um Paysandu que eliminou o Porto Velho com alguma dificuldade, eliminou o Manaus nas quartas de final e eliminou um São Raimundo que vinha dificultando a vida de muita gente, inclusive dificultou a vida do Grêmio na Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, a Copa Verde, além de gerar mais um troféu na galeria, além de se ter o título regional, vale vaga para a terceira fase da Copa do Brasil da próxima temporada. O que para o cofre dos clubes, né, de um dos dois clubes do campeão, representa aí, caso permaneçam na segunda divisão, 2,3, 2,4 milhões de reais para a próxima temporada garantidos. Então, se tem esse fator financeiro também que vale demais para a Copa Verde. Eu entendo que as duas equipes chegam minimamente em baixa, mas avaliando o jogo de ida, foi um Paysandu que se comportou melhor, e avaliando o início da Série B, é um Goiás que se comporta um pouco melhor do que o Paysandu. Então aqui não dá pra gente cravar um grande favorito para o jogo. Acredito que a gente, olhando o fator mando de campo, se tem uma tendência assim para o Goiás, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. Também vou trazer informações referentes à transmissão, então fica até o final do vídeo. Bora falar sobre nomes, trazendo aqui prováveis escalações para as duas equipes, começando com a equipe do Goiás, com a equipe do Wagner Mancini, que tem provavelmente o Tadeu no gol, é o goleiro titular absoluto dessa equipe, que deve ter o Diego na lateral direita. Uma outra possibilidade é o Lepo, que teve uma grande passagem pelo Vitória e pelo Novo Horizontino também. Então ficam entre esses dois nomes. O Diego é um jogador que vem surgindo da base, o Lepo já é um jogador com um pouco mais de carga, um pouco mais de experiência. Messias como um dos zagueiros, o outro zagueiro é a figura do Lucas Ribeiro. Então tem aqui Messias, Lucas Ribeiro provavelmente para o jogo. Lateral esquerda com o Louvar, retornando depois de cumprir suspensão na Série B. Meio de campo com a figura do Marcão. O Marcão que jogou em Belém e em muitos momentos ele se transformou em um terceiro zagueiro. Mas é um primeiro volante, aqui a figura do Marcão. Tem o Rodrigo Andrade seguindo aqui no meio de campo, né? Rodrigo Andrade que pode também ter aqui nessa posição o nome do Juninho, né? São nomes que brigam aqui pela posição de meio de campo, e a figura do Gava. O que aconteceu na estreia da Série B, o que me agradou bastante? Rodrigo Andrade aqui, né, nessa posição aqui da esquerda do meio, e o nome do Juninho aqui pelo lado direito, e naquela ocasião teve o Gonzalo, que acredito que não vai estar disponível para o jogo. Do lado direito do ataque, o nome do Wellington. No lado esquerdo, o Pedrinho. E no comando do ataque, o Arthur Kaique. De destaque, acho que dá pra gente trabalhar muito sobre o nome do Louvar, né? Olhando para os corredores laterais aqui, se tem uma carga de experiência e um nome que ajuda muito na saída de jogo. Para a linha de ataque, o nome do Pedrinho, muito mais do que o nome do Wellington, o nome do Pedrinho e o nome do Arthur Kaique, que vem se adaptando à função de um 9. Ele não é um centroavante, mas vem jogando diante da carência que o Goiás vinha tendo, vem jogando aqui mais centralizado. O Gava é o nome de maior poder de construção nesse meio de campo do Goiás, Marcão, maior poder de marcação, e o Rodrigo Andrade com algum tom de equilíbrio, pode pisar na área adversária, mas também pode dar um suporte aqui ao Marcão no meio de campo, olhando defensivamente. Então tá aqui a provável escalação do Goiás para o jogo, trabalhando sobre o Paysandu. Paysandu de Matheus Nogueira, né? Assim como eu falei do Tadeu, se tem o Matheus Nogueira como uma figura incontestável aqui do gol do Papão. Na lateral direita se tem o Edilson, ou uma possibilidade talvez um pouco mais remota, pode ter aqui o nome do Brian Borges, né? Brian Borges que jogou contra o Operário e que jogou na estreia da Série B contra a equipe do Atlético Paranaense, falhou no gol sofrido, mas eu entendo que aqui se tem uma competição pela lateral direita. Edilson tem a preferência. Lateral esquerda com o nome do PK, mas teve um Heverson que atuou bem contra o Operário. Então vou colocando aqui em segundo plano o nome do Heverson. O PK é a preferência para a posição.
Na linha de zaga tem o Aquino e tem também aqui o Luan Freitas. No meio de campo, o Martinez como o meio de campo mais marcador, né? O primeiro homem da saída de jogo, é o meio de campo com mais poder de marcação, com mais poder de proteção aqui a zaga. Então tem aqui o Martinez, tem a figura do Matheus Vargas, que assim não consegue ter regularidade, que não consegue ter em sequência bons jogos. O nome do Marlon, que também sofre algumas contestações, mas acho que o Marlon me agradou muito. Acho que foi a segunda rodada da Série B, que ele teve muita liberdade para flutuar aqui por todo o campo de ataque, ou foi no próprio jogo da Copa Verde. O Marlon teve muita liberdade e conseguiu desempenhar, na minha visão, bem, tá? Mas tem aqui o Marlon como provável nome aqui para esse trio de meio de campo. Tem a figura do Borazzi. Aqui teve um Del Valle que flutuou por essa posição. Borazzi pode ser o nome escolhido. O nome do Rossi, né, que é o grande personagem do Paysandu em 2025. E aqui o nome do Nicolas, que não vem tendo grandes atuações, que não vem tendo um grande início de Série B, né? Também na Copa Verde não conseguiu atuar tão bem. Uma outra possibilidade é o nome do Benítez. Mas, assim, olhando para os dois nomes, Benítez, quando teve também minutos, não conseguiu jogar muito bem. Então aqui, acredito que a preferência é pelo nome do Nicolas, quem sabe fazendo valer a lei do ex, né? O Nicolas, que hoje é o Cavani da região norte, já foi um dia o Cavani do Cerrado, né? Já foi o Cavani do Goiás. Está aqui as duas prováveis escalações. Entendo que assim não dá pra gente cravar um favorito. Acho que a palavra favoritismo para esse jogo ela termina sendo pesada demais. Só que tem esse lado, né? O jogo de ida foi um Paysandu muito acima. No jogo, quando a gente avalia a trajetória das duas equipes e como elas se comportam na Série B, se tem um Goiás que vem conseguindo desempenhar um pouco melhor. Se tem um fator de entender que é um Paysandu desequilibrado na forma em que ataca. Vou até colocar o campo de novo. É um Paysandu que tem esse corredor direito muito forte, só que o lado esquerdo não funciona. Então é um Paysandu que em alguns momentos se torna previsível por atacar só de um lado. Então se torna desequilibrado e previsível. É fácil em alguns momentos anular o Paysandu. Você anula o Rossi, você traz uma marcação, uma dobra de marcação no nome do Rossi, você consegue anular muito o Paysandu. E aí vai contar ali com talvez uma grande atuação do Edilson para desequilibrar isso, um bom jogo do Marlon, um bom jogo do Matheus Vargas. Sabe que contar com grandes atuações do Matheus Vargas não é uma realidade para o Paysandu. Mas assim, o jogo de ida trouxe um Paysandu melhor. Eu acho que principalmente pelo fator da liberdade do Marlon. E acho que olhando para o lado do Goiás, você tem o Pedrinho retornando, o Pedrinho que teve uma lesão logo na estreia da Série B. Você tem aqui o nome do Gava como um poder de criação, você tem o Lovato como um destaque. Enfim, que eu entendo que é uma grande decisão, entendo que são 90 minutos que devem trazer algum tom de equilíbrio. Fique à vontade para trazer o seu placar, a sua expectativa para o jogo, também para deixar o like e se inscrever no canal. Falando sobre transmissão, tivemos transmissão no jogo de ida, apesar de muita turbulência ali nos bastidores, de teríamos transmissão ou não, tivemos na partida de ida pelo YouTube do Esporte na Cultura. E teremos também esse jogo da volta com transmissão do Esporte na Cultura, que é da TV Cultura. Então acredito que para Belém vai passar em TV aberta, no estado do Pará. Mas para facilitar a vida de vocês, vou colocar o link da transmissão aqui nos comentários do vídeo fixado. Então vou deixar o link, só é você clicar e você vai ser direcionado para a transmissão. É claro, dependendo ali da hora, né? Mas vou deixar o link aqui, só é você horas antes, ali minutos antes do início do jogo, clicar no link e você vai ser direcionado para o jogo. Deixa a sua expectativa, deixa a sua inscrição também. Vai ter o resumo dessa quarta rodada da Série B que está sendo finalizada nessa terça-feira. Também tem outros pontos aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.